Graça e paz, eu sou Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mensagem que está na Bíblia Sagrada, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Amém, meus irmãos? O que acontece quando tudo ao seu redor parece perdido? Quando você está naqueles momentos de angústia, o que sustenta você por dentro? Nós vimos ali em 2 Reis, capítulo 6, ainda era cedo e o dia nem tinha terminado de nascer, quando o servo de Eliseu olhou para fora e viu aquilo que ninguém está preparado para ver: o cerco, cavalos, carros, um exército inteiro ao redor. Não havia rota de fuga, não havia plano, não havia força suficiente. Era o tipo de situação que desmonta qualquer fé teórica e expõe o que realmente existe dentro do coração quando enfrentamos esse problema: o medo. E ele teve medo, e um medo legítimo, um medo humano, um medo urgente. Não era falta de fé, era a reação de quem se vê pequeno diante de uma ameaça tão grande e real. E a voz dele treme quando ele pergunta: Ai, meu Senhor, o que faremos? Essa pergunta não é apenas dele, né, meus irmãos? É a pergunta de todo mundo que em algum momento se sente cercado pela vida, se sente cercado por problemas financeiros, problemas familiares, pressões, notícias ruins, diagnósticos de doenças, perdas na família. É o grito de quem percebe que não tem mais controle e aí diz: Ai, meu Senhor, o que faremos? Mas Eliseu não responde com estratégia. Ele não fala de fuga e nem de resistência. Ele responde com uma calma que não faz sentido para quem só enxerga o visível. Ele diz: Não temas. Não porque o perigo não existe. Ele está lá, é concreto, é real, é ameaçador. Mas porque existe algo maior que o servo ainda não consegue ver. Aleluias! Então Eliseu ora, e essa oração muda tudo. Não o cenário é o mesmo, mas a percepção. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E de repente o invisível se torna mais real do que o visível. O monte estava cheio, não de inimigos, mas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Proteção, presença, proteção, presença. Você tem noção agora do que cerca você e você não vê? Percepção, o que te cerca? Presença, proteção, um exército maior, silencioso, firme, já posicionado antes mesmo do medo chegar. Não tinha mudado do lado de fora. Os inimigos ainda estavam lá. Mas tudo mudou dentro do servo, porque o maior desespero do ser humano não é estar cercado, é achar que está sozinho diante das dificuldades, diante dos problemas, diante da doença, e você não está sozinho. Deus é contigo. Essa história não romantiza o medo. Eu não quero fazer o medo se tornar uma coisa romântica, pelo contrário. Ela não diz que sentir medo é errado também. Você pode sentir medo sim, pelo contrário, ela mostra que o medo é muitas vezes o primeiro olhar, limitado, natural, humano, mas também revela que esse primeiro olhar não é único. Há uma realidade que não se vê de imediato. Quantas vezes a vida nos cerca e a nossa visão se limita ao problema, somente ao problema. A única coisa que a gente olha é o problema. Agora você já sabe, não olhe só para o problema.
faça como servo, faça como Eliseu, ore para que você tenha visão do que está ao seu lado, de quem está lutando por você. Quantas vezes o coração fica acelerado porque tudo que a gente consegue enxergar são os cavalos e carros que estão contra nós, contra a nossa vida. E ainda assim existe uma dimensão que não se impõe aos olhos, mas sustenta aquele que crê. A oração de Eliseu continua ecoando até hoje. Não é uma oração para que o problema desapareça imediatamente, não. É uma oração por visão, por discernimento, por olhos abertos. Porque quando os olhos se abrem, o medo perde o domínio. Ele pode até existir, mas ele não vai governar a sua vida. Você não pode ser governado pelo medo. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não pode ser governado pelo medo a vida inteira. A realidade deixa de ser definida pelo que ameaça e passa a ser sustentada pelo que te protege. É a presença de Deus, é a proteção de Deus sobre a sua vida. E talvez essa seja uma das maiores viradas da vida espiritual, entender que nem tudo que é real é visível, você não vai ver, e nem tudo que é visível se define a realidade completa, é mentira. Muitas das vezes nós vivemos mentira, o mundo é uma mentira. Meus irmãos, o servo acordou achando que estava cercado pelo fim, mas terminou o dia sabendo que sempre esteve cercado por Deus. E é essa mensagem que eu venho trazer para você. Não importa a situação que você está passando, não é o fim. Você está cercado, protegido pelos carros de fogo de Deus. Lembra da história de Jó? Que ele era cercado por uma sebe de fogo, era protegido. Então entenda que aquele que está com Deus, sim, vai passar por aflições, porque Jesus nos avisou disso. Mas você é protegido, você tem proteção, você tem presença ao seu favor. E é crescendo espiritualmente que a sua mente vai se abrindo para o entendimento. E logo, assim como o servo viu, você também verá o agir de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Senhor, por este momento, por esta palavra maravilhosa que vem de encontro às necessidades do nosso coração, porque muitos de nós estamos aflitos, Senhor. Estamos, Senhor, em lutas que não entendemos, passando por momentos terríveis dentro da família, momentos financeiros, Senhor, sem achar uma saída, momentos no casamento, Pai, que estão quebrados, situações assim críticas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e às vezes, como servo, não temos a visão e achamos que estamos perdidos, até que uma oração venha, andanas mansuriande cantanai, até que essa oração chega e abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ter essa visão maravilhosa, a visão da presença, a visão da atuação de Deus nas nossas vidas, Pai, que cada família que chegar a essa oração seja abençoada, receba, Senhor, a tua presença, receba a ajuda de Deus nas questões que parecem impossível de ser resolvidos, e hoje nós entendemos que os carros de fogo e os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, como a promessa do Salmo 91, que diz que nada nos tocará, Senhor, não chegará à nossa tenda, Senhor, e nós cremos dessa forma. Abençoe a todo aquele, Pai, que está ouvindo esta oração e dê uma percepção espiritual diferente, para que tenha uma visão real do problema, Senhor, para que assim possa lutar contra as adversidades no dia a dia. Abençoe os lares, as famílias, os casamentos, a vida financeira, Senhor. Tira toda doença, tira tudo que é tóxico de dentro desse lar, Pai. Quebra todas as correntes malignas que estão amarrando, que estão prendendo, que estão tirando a visão dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Paz, saúde, prosperidade, e até a próxima, se o Senhor nos permitir. E se você sentiu a presença de Deus, deixe o seu amém nos comentários. Aleluia, Deus seja louvado.